Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o doce amor de Deus e a preciosa comunhão do Espírito Santo esteja com você, em você e com toda a tua família. Que hoje, nosso Deus precioso, grandioso, abra as janelas dos céus para derramar sobre você e a sua casa chuvas de bênçãos. E que Ele, em Jesus Cristo, supra cada uma das tuas necessidades. Muito obrigado pelos likes, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Muito obrigado por compartilhar essa mensagem com teus amigos. Às vezes a mensagem ela é dura conosco. Às vezes a mensagem não agrada a gente, porque nós temos ainda um coração corrupto, um coração amante dos prazeres, amante do pecado. Então, eu espero que você não resista às mensagens aqui expostas, porque elas são de origem, de orientação, iluminação do Espírito Santo. E qual é o desejo do Espírito Santo para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida? O desejo é a santificação. A obra primária e principal e essencial da nossa vida é sermos preparados, santificados para a glorificação. Não há glorificação sem santificação. Não há coroa sem cruz. Não há vitória sem luta. Não há cura sem cirurgia ou sem o remédio, né? Então às vezes a gente não quer aceitar o remédio de Deus. Deus quer falar comigo. Ele quer tocar em mim. E eu resisto. E quando você resiste à mensagem, aí você está dizendo não a Deus. E a oportunidade que Deus está te dando. Ao momento em que Deus está tentando trabalhar com você. Cuidado, porque Paulo diz que é para a gente não resistir. E também não desistir. Não resistir é uma coisa e não desistir é outra. Veja, não resista à vontade de Deus. Não resista à ordem, aos mandamentos, às regras, aos princípios estabelecidos por Deus. Quando a gente resiste, a gente está dizendo não. A gente está se tornando oposto, oposição, inimigo de Deus. Agora, quando a gente abraça a verdade de Deus, aí, mesmo que a gente seja provado, a gente não vai desistir. Porque a vontade de Deus é soberana e ela é sempre o melhor para cada um de nós. Deus é contigo, que Ele continue abençoando a tua casa, que Ele continue abençoando teus planos, teus projetos, acima de tudo que Ele continue abençoando você. Em todos os seus relacionamentos, em todos os seus empreendimentos, em todos os seus sonhos, em todas as suas lutas, em todos os seus desejos, que Ele continue abençoando você, guiando você e transformando você. Vamos orar? Deus é contigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. E na Tua presença, Pai, desejamos estar para sermos repreendidos, disciplinados, orientados, transformados pelo bondoso Espírito Santo. Faz um milagre agora em cada um de nós, de aceitar, Senhor, de não resistir à Tua voz, como Saul resistiu, como Caim resistiu, mas que a gente ouça dia a dia a Tua palavra, que cada dia o Senhor nos instrua no caminho em que a gente deve seguir.
Que possamos, Pai, ter um coração sensível, aberto aos ensinos da Tua palavra. E que também hoje o Senhor efetue em nós o Teu querer, o Teu realizar segundo a Tua boa vontade para conosco. E tenho certeza, meu Deus, que o que o Senhor quer de nós e quer para nós é sempre o melhor. Então nos ajude a aceitar isto. Nos ajude a não resistir a isto, mas estarmos abertos, sensíveis a aceitar os teus caminhos e toda a tua vontade. Pai querido, visita os enfermos, aqueles que estão encarcerados até pelas prisões da alma, pelo medo, pelas incertezas, pela desesperança. Pai querido, abrace a gente hoje e cure a gente e fale com a gente. Nós oramos agradecidos, Pai, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, não se esqueçam que o nosso Deus, Ele trabalha para você, Ele trabalha por você e com você. Deus hoje, Ele vive para a gente. Talvez você ache exagerada essa situação, mas quando você lê o Novo Testamento, você encontra um Deus tão terno, tão apaixonado por nós, que Ele é capaz de mover o céu para estar perto da gente, para cuidar da gente, para socorrer a gente. Leia os Salmos 40 até o 46 e você vai perceber essa mensagem, esse cuidado, essa preocupação de Deus. O Salmo 31, o Salmo 32 também, né, e o Salmo 14, Deus está tão interessado na gente que Ele olha do céu. Romanos capítulo 3, verso 11 também diz que Ele olha do céu. Como é que Deus tem tempo para ficar olhando do céu para mim? E não pense que Deus está olhando do céu para ver o que você está fazendo de errado. Não. O que você faz de errado, eu costumo dizer para os meus estudantes, eu tenho 22 estudantes, e às vezes um chega na sala, não quer fazer nada. Assim, você acha que... Eu estou vendo que você não está fazendo. Agora você não está me prejudicando. Eu não estou perdendo nada com você não fazendo a tarefa. Agora você está perdendo. No caso, no meu caso, eu só perco a paciência. Porque eu fico muito irritado quando eu vejo uma criança olhando para mim e eu pedindo para ela fazer as coisas e ela não fazer. Mas é isso que acontece conosco diante de Deus. Deus diz: Renivaldo, faça isso. Para você ser feliz, faça assim. E eu fico olhando para Deus assim, será? Isso aqui... às vezes eu fico na sala olhando assim, como Deus é paciente comigo. Porque um estudante que nem tem relação comigo, né, a nossa relação é sala de aula, às vezes eu ainda mando uma tarefa para casa, mas não temos um relacionamento íntimo, né? Eu gosto dos meus estudantes, eu amo meus estudantes, mas a gente não tem aquela afinidade, aquele afeto constante, né? Já Deus não. Deus olha do céu para a gente e Ele está interessado na gente, para cuidar da gente. E Ele olha para mim e às vezes eu estou aqui sentado, olhando para Deus, não estou nem aí para Ele. E eu perco a paciência com meus estudantes. Eu fico irritado, eu saio da sala estressado. Às vezes não pode fazer nada, né? Então hoje eu só digo para meus estudantes, eu não perco nada quando você não faz. Agora você está deixando de crescer, de aprender, de se desenvolver. E Deus faz a mesma coisa conosco. Aqui está a sua palavra. Aqui estão as suas regras. Aqui estão os seus ensinos. Aqui estão as suas instruções. Aqui estão os seus conselhos. Aqui está toda a vontade de Deus. Aí Deus disse para Renivaldo, leia. Busque. Aprenda. Você vai ser feliz assim. E aí, como cristãos, lógico que o interesse de Deus é a nossa felicidade.
a nossa paz. Se tem duas coisas que Deus mais trabalha para a gente, é para que a gente tenha paz, a ausência de culpa, a ausência de medo, né? A ausência de condenação. Então, para isso, você tem que estar justificado pela graça em Jesus Cristo. Mas aí você vai errar. E aí, ao errar, a gente tem o advogado Jesus Cristo. No nosso relacionamento com Ele, eu vou falhar muitas vezes. Em meu relacionamento com Deus, eu tenho falhado muitas vezes. Não é porque eu quero falhar. É porque eu tenho uma natureza humana, carnal, que ainda faz guerra contra o Espírito Santo que habita em mim. E eu não faço o que eu quero. Hoje, por exemplo, eu poderia estar em casa, debaixo da coberta, está chovendo em Brasília. Mas o Espírito Santo disse: Renivaldo, vai lá, grava a mensagem. E às vezes a gente não quer fazer aquilo que Deus quer. Às vezes a gente não quer fazer a vontade de Deus. Porque não é o melhor para a gente. Não agrada o meu paladar. Não agrada os meus ouvidos. Não agrada os meus olhos. Não agrada o meu coração. Então eu vou dizer não para Deus. Eu vou resistir a Deus. Deus vai estar falando comigo, olhando do céu. E eu vou estar nem aí para Ele. Ele passa uma tarefa para mim. Eu vou e não faço. Lembra da parábola dos dois jovens, né? Jesus Cristo contou essa parábola em Mateus. Dois jovens. O pai chegou para um e disse: o filho mais novo, vai trabalhar na vinha. Disse: pai, não estou nem aí para a tua vinha, não. Quero não. Vou não, viu? O pai baixou a cabeça e foi falar com o filho mais velho. Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho, todo mecânico, né? Eu vou. Pode ficar tranquilo que eu vou. Mas ele se envolveu em tantas coisas ali que ele esqueceu que ele tinha prometido ao pai que ia para a fazenda. O outro filho que disse não, né, foi até duro com o pai. Ele pensou direitinho. Não, eu vou. Eu disse não para o meu pai, mas eu vou. Nós estamos exatamente na mesma situação. Deus pede para a gente uma coisa e a gente diz não. Mas aí a gente dói a consciência. A gente fica com um sentimento de culpa, de remorso. E a gente diz: não, Senhor, eu vou fazer isso. Não gosto disso, não quero assim, mas é o que o Senhor quer, então eu vou fazer. Mas ainda tem aquele filho mais velho que diz sim, né? Não, eu vou, tudo que o Senhor falou, vamos fazer e obedecer. Os filhos de Israel, quando receberam os 10 mandamentos, eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. E no dia seguinte estavam fazendo bezerro de ouro. Esse é eu e você. E Deus é tão bom que Ele não desiste de você. Ele não desiste da gente. Aí ele diz assim, olha, vamos lá, vamos ler o texto da Bíblia. Terceira epístola de João. Terceira epístola do apóstolo João, lá pertinho do Apocalipse, tá bem? Está escrito assim, versículo 2. Amado, eu quero que você tenha prosperidade em todas as áreas da sua vida. Você vai trocar essa palavra prosperidade aqui por felicidade ou por sucesso, tá bem? Leia assim comigo. Amado, acima de todas as coisas, eu faço votos para que você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Isso João está escrevendo a um jovem chamado Gaio. E João, ao escrever a Gaio, João está dizendo: eu quero que você seja bem-sucedido, eu quero que você seja próspero, eu quero que você seja feliz em todas as áreas da sua vida. Mas, acima dessa felicidade, acima dessa prosperidade, acima desse sucesso em todas as áreas, eu quero que você seja saudável. Como eu estou dizendo que a palavra de Deus, ela é dirigida a nós,
nós vamos pensar que o próprio Deus está falando agora com você. É você mesmo que está vendo essa mensagem. Deus está falando com você assim: filho, filha, seja João, Maria, Adriana, Selma, Marquinhos, não importa o teu nome. Aliás, você pode colocar teu nome aí, no lugar de amado aí, coloca o teu nome. João vai dizer assim para você, ó: Renivaldo, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade, ou por teu sucesso em todas as coisas, e que você tenha saúde. Deus quer que você tenha o quê? Felicidade e saúde. Deus quer que você tenha sucesso em todas as áreas da tua vida, mas acima de tudo, Deus quer que você viva saudável. Às vezes, a gente pode pensar que a pessoa ser saudável é a ausência de doença. Ser saudável não tem nada a ver com a ausência de doença. Às vezes, esse conceito de saúde a gente sempre relaciona com a ausência de doenças. Mas não é isso, não. Você quer ver uma ideia? Você quer ter uma ideia de que não é ausência de doença só? Talvez a ausência de saúde seja a presença de doença. Tudo bem. Mas imagine, você é uma pessoa que não consegue dormir. Você é doente? Não, mas você não é saudável. Porque a pessoa que não dorme, ela vive estressada. Ela vive ansiosa. Ela vive super preocupada. Ela não tem nenhuma doença física, mas não é saudável. Um outro exemplo, e eu até já citei aqui no meu canal, e talvez você vai dizer: ah, Renivaldo, mas ele acabou adoecendo. Tudo bem. Um jovem, um pastor e médico chamado Carlos, ele era meu professor, e ele contou essa história pra gente. Ele mesmo contou o testemunho dele pra gente. Veja que saúde não tem nada a ver com a ausência de doenças. Às vezes, a falta de saúde leva você a adoecer, a adquirir uma doença. E o Carlos, infelizmente, teve uma notícia trágica. O seu filho sofreu um acidente. E ao sofrer um acidente, o motorista bêbado sobreviveu. O motorista que entrou na pista contrária e atropelou o filho do pastor e médico Dr. Carlos, morreu. Já o bêbado que matou o filho dele não morreu. E ele desenvolveu um ódio no coração dele por aquele homem. Quem deveria ter morrido era o bêbado. Porque se você beber, você não pode dirigir. Está todo errado. E sobreviveu. Não teve nem arranhões. Pequenas lesões, né? Mas nada grave, nada que ele, depois de passar no posto de saúde, foi para casa. E aí o Dr. Carlos desenvolveu esse ódio no coração dele. E esse ódio, ele começou a afetar a sua saúde, a ponto de ele desenvolver uma diabetes. E ele não entendia porque vegetariano, não usava açúcar, uma alimentação super balanceada, desenvolveu diabetes. Como ele tinha recursos, né? Ele foi se tratar nos Estados Unidos. E depois de todos os exames, fez todos os exames, não se encontrou a causa da diabetes.
ou do diabetes, né? A doença em si, ninguém encontrou a causa. Não tinha um diagnóstico positivo que estivesse causando o diabetes. Então ele aproveitou que estava nos Estados Unidos e participou de uma semana de oração. E aí o pregador, usado pelo Espírito Santo, disse que às vezes, se você alimentar um ódio em seu coração, esse ódio pode envenenar seu sangue a ponto de causar reumatismo, pressão alta, diabetes, colesterol elevado, alergias. Jesus Cristo curou um homem paralítico de 18 anos e a doença dele não era física. A doença dele era psicológica. Deus quer que você tenha saúde em todas as áreas da tua vida. Então, a saúde é muito mais do que a ausência de doenças. Agora, é verdade que o nosso estilo de vida hoje é um fator causador de doenças. Nosso estilo de vida é, sem dúvida, um fator causador de doenças. Ou seja, nós estamos perdendo a saúde por causa do nosso estilo de vida equivocado, exagerado, desequilibrado. Veja comigo Provérbios, capítulo 17. Veja o que Salomão vai escrever em Provérbios 17. Versículo 22. O coração alegre é um bom remédio. O coração alegre é um bom remédio. Mas a tristeza do coração faz adoecer os ossos. Não é eu que estou inventando. As doenças em si, elas são resultados da nossa alimentação e do nosso estilo de vida. Tanto é que hoje, né, o pai da medicina, o Hipócrates, ele já dizia, muito tempo antes de Jesus Cristo nascer, ele já dizia, o teu alimento precisa ser o teu remédio. E o teu remédio precisa ser o teu alimento. Madre Teresa de Calcutá afirmava: 90% da nossa saúde depende do que nós comemos. Ou seja, a saúde começa pela boca. O que é que você anda colocando no teu organismo? Mas, como eu disse na mensagem anterior, nós temos que cuidar da nossa saúde também na saúde intelectual. O que é que você anda ouvindo? Uma música muito balançada, muito agressiva. Hoje nós somos violentados pela música. Músicas que degradam e deformam a moral humana. Diminui o nosso caráter. O que é que você anda vendo na televisão? O que é que você anda ouvindo nas rádios? O que é que você anda ouvindo no seu fone de ouvido, nas suas músicas? Então nós estamos adoecendo. Saúde não tem nada a ver, quer dizer, pode ter a ver, né, com a ausência de doenças. Mas saúde é muito mais do que a ausência de doenças. Porque as doenças, na verdade, elas são consequências das nossas escolhas, dos nossos hábitos, do nosso estilo de vida. Então Deus, sabendo que Israel estava vivendo um estilo de vida totalmente equivocado no Egito,
Qual foi a primeira coisa que Deus pediu para eles ao sair do Egito? Leia comigo. Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. Leia comigo verso 25 e 26. Está escrito, olha. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou Moisés a árvore nas águas, e as águas de Mara se tornaram doces. E deu ali, em Mara, Deus colocou diante do povo estatutos, regras e leis. Ali Deus provou o seu povo, diz o texto, versículos 25. Por isso que eu li o texto, verso 25. As águas de Mara foi um teste que Deus colocou diante do seu povo, para ver se esse povo continuaria e se conformaria com as leis de Deus. Agora leia o verso 26. E Deus disse para este povo, ou para o Israel, né? E Deus está dizendo para mim e para você hoje: se você fizer o que é reto diante dos meus olhos. Isso é Deus falando. Moisés está falando para o povo, né? O povo, Deus falou para eles: se você ouvir atento a voz do Senhor teu Deus, e se você fizer o que é reto diante dos olhos de Deus, e se você der ouvidos aos mandamentos de Deus, e se você guardar os estatutos de Deus, Deus não permitirá que nenhuma enfermidade, nenhuma doença, venha sobre você, como ele colocou doenças nos egípcios, porque ele é o Deus que te cura. Então, o que é saúde? Saúde é você estar bem física, mental, espiritual, social e emocionalmente. Você está bem fisicamente, você está bem mentalmente, você está bem espiritualmente e você está bem socialmente. Então Deus vai nos dar leis, mandamentos para dirigir a minha vida, dirigir a tua vida, a nossa vida, a fim de que a gente tenha saúde completa. E ao ter saúde completa, a gente seja plenamente feliz, a gente seja plenamente bem-sucedido em tudo que a gente fizer. Percebe? Deus é o Deus que nos dá a ordem, o mandamento, não é para prejudicar a gente. Deus não nos dá mandamento para a gente ser infeliz. Ele nos dá leis e mandamentos para promover a minha felicidade. E para que eu seja bem-sucedido em todas as coisas. As leis de saúde da Bíblia, por isso elas não foram cravadas na cruz. Porque essas leis são para a minha felicidade e para a minha prosperidade, para a minha saúde. Deus quer um povo feliz e saudável. Deus quer um povo feliz e saudável. Agora vamos conhecer um pouquinho essas leis? Vamos para Levítico capítulo 3. Paulo vai dizer lá em Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então eu preciso ter saúde para que, através de uma vida saudável, de um estilo de vida saudável, eu me mantenha longe das doenças e, acima de tudo, o meu próprio alimento me cure, não é? A minha alimentação, ela me cura ou ela me impede de adoecer. O meu sistema imunológico vai me proteger das doenças, então eu vou estar saudável em todas as áreas, nos relacionamentos sociais, né? Eu não vou desenvolver ódio de ninguém. O Dr. Carlos, ele teve que aprender a perdoar aquele homem que matou seu filho, e no dia que ele ajoelhou naquela igreja nos Estados Unidos, ele ajoelhou, pediu perdão a Deus por desenvolver ódio por aquele homem.
quando Jesus disse que a gente tem que amar os nossos inimigos, ele pediu perdão a Deus e ofereceu perdão para aquele homem, embora ele nunca tenha visto ele. Acredite, no dia seguinte ele foi refazer os exames e ele estava curado do seu diabetes. Salomão vai dizer que o coração alegre, um coração em paz, um coração satisfeito, um coração que aceita a direção e a vontade de Deus, ele não adoece. É o que Deus está prometendo aqui. Agora no livro de Levítico, capítulo 3 de Levítico, leia comigo. Então a gente vai conhecer um pouquinho essas leis que Deus nos dá para a gente ter saúde. Tá bem? Levítico capítulo 3. Leia comigo aí, Levítico 3. Muita gente ignora esse capítulo de Levítico e nós adoecemos justamente por causa da nossa boca. Nossos gostos estão equivocados, né? Leia comigo Levítico capítulo 3, versículos 15 a 17. Diz assim, olha: como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, junto aos lombos, o redenho, sobre o fígado, com os rins, tirá-lo-ás, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É oferta de manjar, queimada, de aroma agradável ao Senhor. Toda a gordura é do Senhor. Agora verso 17. Estatuto perpétuo durante toda a vida de vocês, nas vossas moradias, ninguém comerá gordura, jamais, nem sangue. Deus quer que você tenha saúde, sim ou não? E aqui Deus está dizendo uma coisa simples: nunca coma gordura. A gente estava num acampamento e aí as pessoas me pediram para limpar uma carne, não é? Para fazer uma comida, uma janta para o pessoal. E aí eu comecei a tirar toda a gordura. Coloquei a gordura de um lado e a carne do outro. Eu fui separando toda a gordura. Aí alguém chegou e botou a gordura de volta lá e disse: a melhor parte da carne você está jogando fora. Você compra um frango, aí você não tem coragem de jogar a pele toda fora, né? Aquela gordura, que é gordura pura. E Deus está dizendo: você quer ter saúde, meu filho? Você quer ter um estilo de vida saudável? Comece com uma coisa simples. Comece a modificar o seu gosto, o seu paladar. Então não coloque gordura na sua comida. Às vezes as pessoas ficam assim estarrecidas quando eu digo que lá em casa a gente gasta uma média de 1 litro de óleo por ano, né? A gente gasta 2 litros de óleo, 2 litros de azeite de oliva também por ano. Mas a gente só usa azeite de oliva para temperar a salada, ele cru, ou quando a gente termina de fazer a comida, a gente coloca um pouquinho do azeite de oliva já com a comida esfriando. Ele não vai ter nenhuma fervura, não vai ter nenhum tipo de fritura daquele óleo. A comida é feita sem óleo. E acredite, eu passo o ano todo, não gripo. Não sei o que é gripe, não sei o que é resfriado. Às vezes a gente exagera, vai fritar um peixe, né? E eu costumo pegar a gordura do peixe, a gordura da própria carne para fritar a carne. Então aquela gordura depois a gente ela vai coalhar, né? E aí eu vou jogar fora, jogo no lixo. O meu filho come a carne vermelha, né? Então, mas eu uso o óleo da própria carne para fritar a carne. Eu uso o óleo do peixe para fritar o próprio peixe. E depois o óleo vai para o lixo, porque a gente coloca inclusive no pano, no papel toalha, para tirar o excesso de gordura.
e a gente usa uma alimentação bem pobre em gordura. Não é que a gente não usa gordura, é que a gente faz com que a nossa alimentação seja pobre em gordura. E aqui Deus está dizendo para não comer gordura animal. E aí você vai no supermercado, né? Aí a carne mais gostosa é aquela que tem metade gordura e metade carne, né? Aí você leva para fazer o churrasco e você valoriza mais a parte da gordura. E Deus diz, olha, na tua casa, meu irmão, na tua casa, minha irmã, não deixe entrar gordura. Quantos potes de manteiga você usa por ano? É que é gordura pura, né? E aí a gente depois vai para a farmácia comprar remédio para o colesterol, para pressão alta, hipertensão, coração. Deus dá uma receita simples, um mandamento simples. Leia de novo, tá? Levítico 3:17 diz assim, olha, estatuto perpétuo será durante as vossas gerações em todas as tuas casas, em todas as tuas moradias, gordura nenhuma, nem sangue, jamais você deve comer. O cristianismo moderno diz que a gente pode comer o que quiser, porque Deus só quer o coração. Levítico capítulo 11, Deus vai dar outra lei, né? Deus vai dar outra lei aí. Levítico 11, ele vai falar que você pode comer carne. Deus não proibiu o povo de comer carne, mas ele estabeleceu, né, o tipo de carne que deveria comer. Ele dividiu a carne em dois tipos, carne limpa e carne imunda. E aí você pode ler o livro Levítico, capítulo 11, todo, aí ele vai dizer assim, eu vou ler só um versículo, né, que fala sobre o porco, diz aqui, olha, da sua carne não comereis, versículo 7 e versículo 8. O porco, você não porque tem unha fendida e o casco dividido em dois, mas não rumina, ele é imundo para você. Da sua carne você não deve comer e nem tocar no seu cadáver. E esse capítulo aqui, a nota tônica dele é que você deve ser santo. Levítico termina dizendo que você deve fazer diferença entre o santo, entre o limpo e o imundo, porque você quer agradar a Deus. Leia o verso 45. Leia o 45 comigo. Para mim, a chave do entendimento de Levítico 11 está aqui no versículo 45. Leia comigo. Eu sou o Senhor. Quem é o Senhor da tua vida? É Deus? Então Deus diz, olha, não coma isso, não coma aquilo, não coma aquilo outro. Deus classificou os animais, Deus classificou as aves, Deus classificou os répteis, Deus classificou todos os animais. E no final ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus. Verso 44 também diz a mesma coisa, né? Mas o verso 45 diz, eu sou o Senhor teu Deus, que fiz vocês saírem do Egito, para que eu seja o teu Deus. Portanto, vocês serão santos ao Senhor teu Deus. Deus quer o que de mim? Santidade. Santidade em que, Renivaldo? Na alimentação. Levítico 3, Deus diz, não coma gordura nem sangue. Capítulo 11, todo capítulo 11, Deus disse, não coma isso, não coma aquilo, não coma aquilo outro. Coma isto, coma aquilo e coma aquilo outro. Deus estabelece duas classes de alimentos. Alimentos impróprios para a minha saúde e alimentos próprios para a minha saúde. A gente sabe que devido à criação hoje, muitos animais, mesmo dos limpos, já não é o melhor para a nossa saúde. Mas Deus nos dá a receita para a gente ser feliz. A receita é obedecer a Deus. A receita é você viver para a glória de Deus. Por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31.
né? Coríntios, a gente vai ler dois textos agora de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Paulo disse: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Agora leia 2 Coríntios, capítulo 6, versos 17 e 18. Retirai-vos do meio deles, diz o Senhor, separai-vos, diz o Senhor, e não toquem nada imundo. E eu serei o pai de vocês, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. É o mesmo versículo lá de Levítico? Parece com o texto de Levítico? Paulo está usado pelo Espírito Santo para fazer uma iluminação da nossa mente do texto de Levítico. Deus quer que eu seja saudável para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome. Eu devo viver para a glória de Deus. E Deus quer que eu tenha saúde, que eu seja bem sucedido em todas as coisas, mas acima de tudo que eu tenha saúde. Eu não posso ter saúde desobedecendo à vontade de Deus, desobedecendo à palavra de Deus. Porque o que Deus quer de mim é que eu seja santo. A palavra santa é separada, dedicado exclusivamente a Deus. Aquilo que você come, aquilo que você veste, aquilo que você fala, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, agrada a Deus, glorifica a Deus, santifica você para o céu. Aí, eu vou terminar com esse texto, Filipenses capítulo 4, né? Filipenses 4. Olha o que Paulo vai dizer. Filipenses 4, a partir do versículo 8, ele diz assim: irmãos, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o teu coração. Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Eu falei na mensagem anterior que eu ia falar um pouquinho sobre a questão do vinho. E aí Paulo, em Efésios capítulo 5, não vou ler o Velho Testamento, você pode ler depois Provérbios capítulo 21, capítulo 20, versículo 1, onde ele vai dizer que a bebida alcoólica é destruidora. E Lemuel, no capítulo 31 de Provérbios, ele vai dizer que a bebida alcoólica é para quem não tem esperança. É para aquele que vive sem esperança, que vive nas trevas, não sabe para onde está indo. E Provérbios 20 diz que ele não prospera, ele nunca vai ser bem sucedido na vida, porque a sua mente está embotada, destruída pelo álcool. Agora em Efésios capítulo 6, olha o que Paulo vai dizer. Efésios capítulo 5, verso 18. Paulo vai dizer assim, olha, irmãos, não se deixe vencer pelo álcool, mas encha-se do Espírito Santo. Não seja iludido, destruído pelo álcool. Mas, porque o álcool destrói a gente, não é? Efésios capítulo 5, verso 18. Eu vou ler o texto na íntegra para vocês, assim, ó. Não vos embriagueis com vinho. Não seja derrotado pelo vinho. Não seja iludido pela bebida alcoólica. A versão católica, inclusive, diz assim: não seja iludido pela cerveja. Não seja iludido pela cerveja. Ah, todo mundo bebe, todo mundo faz isso. Cuidado. O que todo mundo está fazendo não é o que Deus quer que a gente faça.
Deus quer que você tenha saúde, quer comendo, quer bebendo. E aqui está dizendo, ó, não vos embriagueis com vinho, no qual só há contendas, só há dissolução, só há intrigas e destruição. Mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. O nosso corpo é para ser morada de Deus, não de bebida alcoólica, não de alimentos imundos. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não estou dizendo que a sua igreja está errada. Mas se o teu pastor está dizendo para você que você pode comer o que você quiser, esse pastor está contrariando a palavra de Deus, ele está dizendo não ao Espírito Santo. Ele está conduzindo você pelo caminho completamente equivocado. Leia Coríntios, 2 Coríntios 6, versos 17 e 18. Deus diz, não toque nada imundo, eu serei o teu pai. E você será para mim um filho, você será para mim uma filha, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Você quer ser um filho de Deus. Você quer ser uma filha de Deus. Você quer viver para a glória de Deus. Então jogue fora essa bebida. E jogue fora essa comida. Jogue fora esses filmes. Jogue fora esses relacionamentos. Jogue fora essas palavras torpes. Jogue fora esse ódio. Comece a perdoar. Comece a ter paz em seu coração. Deus diz lá em Levítico 11, 44 e 45 que você tem que se consagrar a Ele com a comida, com a bebida. Deus estabelece as regras. O mandamento é para eu ser feliz. Deus quer que você tenha saúde e saúde completa. Deus não quer que você viva doente, com medo, com dúvidas. Deus quer que você viva saudável. E se você deseja isso, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, meu Deus. E essa mensagem de saúde é uma mensagem tão ampla. Pai querido, dá-nos um coração saudável. Mas acima de tudo, dá-nos um coração aberto, sensível à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo, para obedecermos a Tua palavra. E Senhor, de acordo com nossa disposição, com a nossa escolha, ajude-nos a ser e a viver saudável, para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos. E nós te agradecemos este versículo de 1 João, onde o Senhor diz que o Senhor quer que a gente tenha saúde, que o Senhor quer que a gente seja bem sucedido em todas as coisas. Portanto, ó Deus, dá-nos prosperidade e dá-nos saúde. Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.